Oi pessoal, bem-vindos de volta! Este vídeo foi muito pedido por vocês, então espero que curtam. O texto é sobre confeitaria com bico, mostrando como fazer bolos decorados utilizando essa técnica. Então vai ter muitos detalhes diferentes de confeitaria com bico por toda parte e farei o meu melhor para explicar exatamente como usar cada bico de confeitar e como decorar o bolo. Então, antes de tirar meu bolo, vou preparar meu creme de manteiga e pensei em manter uma sensação meio invernal. Então vou colorir meu creme de manteiga com azuis, um pouco de rosa e vou deixar um pouco branco. Como você pode ver, tenho 5 tigelas diferentes aqui. Cada tigela contém meu creme de manteiga de merengue suíço branco, que é naturalmente dessa cor. Eu adicionei um branqueador. Este creme de manteiga não é apenas bonito de usar, mas é naturalmente branco e, portanto, fácil de colorir e também não tem aquele tom amarelado que alguns outros cremes de manteiga têm. Além disso, eu coloquei em tigelas, mesmo que eu esteja mantendo o branco, porque é sempre bom misturar à mão antes de encher um saco de confeitar. Então vou deixar esta tigela branca, então vamos colocar isso de lado e vamos continuar colorindo o restante. Então eu disse que vou colocar alguns detalhes em rosa, mas não quero muito rosa, então vou colorir apenas uma tigela com uma gota de corante alimentar em gel para mantê-lo realmente bonito e pastel. E misturar isso. Ao fazer bolos confeitados, é bom manter um tema contínuo em todo o processo. Então escolha sua paleta de cores com cuidado. E quando você está misturando uma cor, você não está apenas misturando a cor, mas também está eliminando bolhas de ar. Muitos de vocês me perguntam como eliminar as bolhas de ar no buttercream. E é eliminando-as manualmente. Então, geralmente o buttercream colorido é muito mais suave, porque você fez essa mistura extra, então essa é uma rosa muito bonita, estou feliz com isso. E agora vou colorir o resto em diferentes tons de azul. Então eu tenho uma cor azul royal aqui e um azul neon. Não vou deixá-lo neon, mas eu gosto do tom dele, então com o neon vou colocar a menor gota que eu puder para obter uma bela cor pastel. E então, em outra tigela, vou colocar 2 gotas para deixá-lo um tom mais escuro. E então vou usar meu azul royal e colocar 2 gotas na outra tigela. Para manter a consistência do buttercream, prefira sempre corantes alimentares em gel em vez de líquidos. Então aqui eu tenho uma linda cor azul pastel, que fica muito bonita ao lado do rosa. Agora vou para o tom mais forte de azul, com um pouco menos de buttercream. Aqui dentro será muito mais escuro que o outro azul. E então, finalmente, o azul marinho. Então aqui eu tenho 3 tons de azul, um tom de rosa. E como eu disse com o branco, eu sempre vou misturar à mão. Antes de encher o saco de confeitar para eliminar as bolhas de ar. E agora posso preparar meus sacos de confeitar. Então, o que eu tenho aqui é uma variação de bicos de confeitar. E quando eu confeitar com eles, eu vou te dizer cada nome. Também escreverei nos comentários abaixo. Então é bom ter 1 ou 2 bicos de confeitar para ter essa variação. Para encher um saco de confeitar, gosto de colocar a ponta primeiro. E então cortar logo abaixo de onde vejo os espinhos ou qualquer que seja a forma ao redor da tesoura e depois retirar a parte de cima. Você pode cortá-lo antes de colocar a ponta, mas corre o risco de errar o tamanho e ter que ajustá-lo de qualquer forma. Então eu gosto de fazer assim. Torça o saco e depois coloque-o em um copo de ferramenta ou recipiente e depois dobre a parte superior do saco. Isso mantém as mãos livres e dobrar o saco de confeitar evita sujar a parte de cima. Então eu tenho uma ponta de estrela bastante grande lá, então eu vou começar com um azul mais claro primeiro. Eu prefiro preencher as pontas maiores com as cores mais claras e depois fazer os pequenos detalhes em cores escuras. Não há realmente nenhuma regra, você pode fazer o que quiser, mas essa é a minha preferência pessoal e apenas coloque com uma colher lá agora. Eu estou deixando um pouco dessa cor na tigela, porque eu quero fazer uma mistura de cores em alguns dos sacos de confeitar, o que eu vou fazer agora. É levantar isso e depois apertar a parte de cima do saco de confeitar e deixar o creme de manteiga descer. Como você pode ver, há uma quantidade pequena de cobertura aqui, então não é necessário um saco de confeitar cheio, especialmente porque tenho cerca de 7 pontas de confeitar disponíveis. Isso será mais que suficiente para decorar o bolo. O movimento de torção é um ótimo hábito para adquirir, especialmente ao fazer macarons. Por exemplo, quando a massa está solta, porque então a massa não sai pelo final. Então, estou indo com minha outra cor mais clara, que é rosa.
Tenho uma ponta de estrela pequena. Nela, como mencionei, gosto de colocar as cores mais escuras. Nos sacos de confeitar com pontas menores, vou usar o azul mais brilhante. Vou usar o branco para criar um efeito em 2 tons. Então, o que eu vou fazer é realmente pegar o restante deste azul claro que eu tinha e colocá-lo no saco de confeitar, mas apenas de um lado. E então colocar um pouco de branco para preencher o saco de confeitar. E então, quando eu empurrar a cor de volta, vou meio que massageá-la e garantir que o azul e o branco estejam chegando ao fim. Ao mesmo tempo, então, quando eu confeitar, eles vão sair juntos. Então, acabei com 8 bicos de confeitar, todos com diferentes tons e formas nas pontas. Na verdade, cortei o topo dos sacos porque eles estavam um pouco longos e atrapalhando. Mas posso ver que todas as cores juntas ficam lindas. Eles mantiveram o tema invernal que eu procuro. E agora eu vou pegar meu bolo já coberto com migalhas e começar a decorar. Então, como de costume, vou mostrar em um bolo de 6 polegadas coberto com migalhas. Se você é novo no meu canal, confira meus outros vídeos de decoração de bolos. E eu mostro como chegar a esta etapa com bordas bem retas. Mas isso é coberto com migalhas com uma camada de merengue suíço. E a melhor parte deste bolo decorado é que não importa o quão experiente você seja como decorador de bolos. É realmente fácil conseguir um visual eficaz para ele, então a dica que eu gostaria de começar é o número 104. Então parece uma espécie de forma de lágrima, também é chamado de bico de pétala, mas cada bico de confeitar tem números específicos e eles fazem coisas específicas. Então este bico é geralmente usado para decorar flores de creme de manteiga, mas também cria alguns babados muito bonitos. A única coisa a lembrar é que, se você quiser colocar isso no bolo, tem que usar este primeiro, porque uma vez que você continue com os bicos em forma de estrela, é realmente difícil preencher com este, mas é realmente fácil de usar e muito eficaz. O que você quer ter certeza é que a ponta do bico de confeitar está voltada para cima, não ao contrário. Tudo o que vou fazer é confeitar em uma linha reta, mas movendo o saco de confeitar para a esquerda e para a direita e mantendo a pressão o mais uniforme possível. Também funciona ao longo dos lados. Vou começar pelo topo. Então, se eu apenas começar a pressionar e ir de um lado para o outro, você consegue esse tipo de forma de babado, mas fica super fofo. Vou mostrar o mesmo do lado do bolo, apenas de um lado para o outro. E então vou continuar e colocar essas tiras de babados por todo o bolo. Decorar as laterais é mais desafiador para iniciantes. Pratique fora do bolo ou no topo antes de tentar as laterais. Pode parecer engraçado agora, com essas formas de lagarta espalhadas aleatoriamente pelo bolo, mas confie em mim, quanto mais você decorar, mais incrível ficará. Tenho a mesma ponta em rosa, então farei exatamente o mesmo, pois, como disse, não posso reutilizar essa ponta. Uma vez que eu começo com os bicos de estrela, então, assim como antes, para trás e para frente e tento preencher os espaços. Então, agora eu posso começar com minhas formas de estrela. O que eu gosto de fazer é começar com as estrelas maiores e depois terminar e preencher pequenos detalhes com as menores. Então, o primeiro bico de estilo que eu tenho aqui é uma ponta francesa aberta muito grande. Eles são chamados assim, com muitos espinhos, e eles criam estrelas realmente bonitas e intrincadas. Vou selecionar rosetas que parecem redemoinhos de cupcake e algumas estrelas que são pontos de creme de manteiga. Ambos parecem eficazes e este saco de confeitar também tem o tom duplo. Então, observe o que acontece quando eu começo a confeitar. Primeiro, se você quiser fazer apenas as estrelas, você simplesmente pressiona, para de pressionar e depois solta. Eles são uma decoração simples, mas com uma mistura de buttercream por dentro em diferentes formas, pode parecer muito eficaz. Se você quisesse tentar uma roseta, basicamente você confeita um círculo bem apertado e... Então finalize parando de aplicar a pressão e meio que deslize na direção em que você está confeitando agora. Isso requer prática e não é tão fácil. Não vou mentir, mas vou mostrar novamente
Confeite em um círculo apertado e depois deslize. Agora é um pouco difícil para mim, confeitando do lado oposto de onde estou olhando, mas você entendeu a ideia, então farei mais alguns no topo e depois irei ao redor dos lados. E eu gosto de manter algum buttercream, porque essas grandes estrelas são um excelente preenchimento para o final também. Então, o meu outro bico de estrela que estou usando é um 1M, favorito de muitos confeiteiros, porque é como o tradicional redemoinho de cupcake. Você sai disso. É a mesma ação, mas com um efeito um pouco diferente. Mais uma vez farei uma roseta. Observe a sutil diferença que este bico de confeitar oferece. Então eu tenho meus outros 2 grandes bicos de confeitar aqui e vou repetir exatamente a mesma coisa. E o que estou fazendo é apenas preenchendo gradualmente todos os espaços no bolo para que eu não possa mais ver a camada de migalhas aparecendo. Então você pode ver que eu ainda nem usei os bicos menores, mas a maioria está preenchida. Então agora vou usar as estrelas menores, por exemplo, este é o Wilton 32 e este é um PME 13, ambos bicos da estrela pequenos, mas um pouco diferentes. E preenchi os buracos com uma mistura de rosetas e estrelas. E continuei a confeitar até cobrir todo o bolo. E como eu mencionei antes, apenas espremer o creme de manteiga no bolo é uma maneira realmente boa de preencher as partes finais. Isso ainda parece eficaz. Ok, então eu acho que terminei. Não consigo ver nenhuma parte visível do bolo aparecendo. É meio que saber quando parar. Além disso, veja como isso é eficaz. Então, as espirais maiores você pode realmente ver, e aqueles babados que eu comecei. Mas essas pequenas estrelas são um excelente preenchimento e elas apenas adicionam ao bolo, não é tão invernal quanto eu esperava. Poderia ter usado mais branco e menos rosa, mas ainda assim ficou incrível e, como você pode ver, não foi tão difícil. Para conseguir, então tente. Não tenha medo se você tentar. Adoraria vê-los, então me marque em Georgia's Cakes no Instagram. Se você é novo no meu canal, espero que tenha gostado deste vídeo. Por favor, se inscreva e assista aos meus outros tutoriais no meu canal. Até breve para mais tutoriais.